Uhum. Nananana. Boa noite. Iniciando aqui, por enquanto, mais uma live do ANDF Studio Live. Artes Lugares Store entrou. Boa noite. E essa edição número 1 vim aqui, como eu andei divulgando, para falar sobre o tão alardeado, pedido, implorado filme que na verdade é a versão do Zack Snyder pro filme da Liga da Justiça. Boa noite. Então, eu vim aqui papear com mais esse modo de interatividade. Artes e lugares, o áudio tá bom? Essa máscara aqui é da Comic Con RS. Digo, tava. Na verdade é da CCXP, mas tava na Comic Con RS de 2015. E eu peguei uma pra mim. Deixa eu tirar aqui. Bom, valeu pelo esclarecimento, sim, audível. Então tá. Como eu acabei de ver esse filme, e desde o início ficavam falando que seriam 4 horas de duração, independente se seria, mas acabaram voltando atrás que não teria, não seria dividido em 4 partes como uma minissérie. Então foi lançado de vez, oficialmente parece que foi no dia 18, 17, né? Da semana passada. Então, eu fui fazer como muita gente fez. Ficou assistindo aos poucos, como se fosse uma minissérie, para saber como é que foi ah, esse filme, essa versão de como deveria ter sido, e não a versão do agora execrável George Whedon. Então, vim aqui falar sobre as minhas impressões e sobre o que eu gostei e o que não gostei. E vocês também, conforme chegarem, podem falar sobre suas opiniões. Se assistiram esse filme, eu vou procurar não soltar spoilers, embora a história seja a mesma, mas com uma porção de diferenças. Então, como é que eu posso dizer? Que praticamente o início desse filme é diferente com relação ao outro, porque além de não ter aquela musiquinha xarope do Everybody knows, começa praticamente a partir do final do Batman vs Superman, que teve aquele confronto final, e ó, que o Super tava usando esse uniforme aqui. Pois é. E é praticamente o decorrer disso tudo. E aí o Bruce Wayne tem que recrutar Charles Monteiro Arte. Entrou. Boa noite. E aí, aquele esquema de recrutamento. Que ele vai procurar formar a Liga da Justiça. Uma equipe para defender a Terra dos possíveis invasores que querem as tais caixas maternas que se encontram espalhados há milhões de anos na Terra e guardadas por 3 povos: a, a Sociedade dos Homens, os Atlantes, do qual faz parte o Aquaman, e as Amazonas de Temícera, de qual faz parte a Mulher Maravilha. Então já sabem da história. E aí, o que eu posso dizer? Eu procurei evitar o máximo possível de assistir tantos trailers do que eles podiam disponibilizar. E confesso que o primeiro trailer foi decepcionante, com aquela musiquinha do Leonard Cohen que foi usada também no Watchmen. O Aleluia, Aleluia, aqueles tons monocromáticos, depressivos. E aí eu vi o trailer, que mostra até o Super,
com uma música um pouco mais épica. E aí, ó, melhorou. Mas falando em música, eu sei que nessa versão a parte musical incidental foi mais fraca. O que me incomodou, mesmo tirando aquela música chata, foi um momento que os aldeões lá, acho que da Islândia, onde estava o Aquaman, o filme teve mais mudanças visuais ou de história. O que pesou mais? Teve algo surpreendente? É o que eu estou falando. Mudanças visuais, principalmente no Lobo da Steppe, que ficou diferente, mas parece um personagem de game. E como eu até falei, deve ter falado com alguém, ficou parecendo um Megatron espinhento, que aquela couraça dele ficava mexendo, mas ficou um visual mais arrojado. Assim como nas partes em que ele se comunica com os agentes digo, com o Desaad, que é o braço direito do Darkseid em Apocalipse, eles parecem feitos de carvão e que ficam soltando lava toda vez que se comunicam. E claro, tem uns momentos mais violentos, como na parte que a Mulher Maravilha vai salvar os reféns do museu, que até depois andaram enchendo o saco, dizendo vamos cancelar por causa que ela matou os terroristas na frente até de crianças. Que até eu pensei, justo quando naquela parte que ela joga o cara de cabeça na parede e aquela mancha de sangue, pensei, isso vai dar um rolo. E dias depois falaram isso. Aí, como diz, e ela pareceu mais rápida que na versão anterior, que até ela meio que vacilou para desarmar, pegar a bomba e salvar os reféns. Ela parecia quase tão rápida quanto o Flash, tirando o lance que ela não solta centelhas pelo corpo, que nem ele solta. Algumas piadocas, as cenas que teriam, não tem. Principalmente não tem mesmo no início a entrevista com o super bochechudo Boca de Sacola. Não tem. Gilson Cunha, boa noite. Deixa eu ver. É isso aí. O pessoal vai chegando. Podem ir dizendo também o pessoal que está chegando o que acharam do filme, se já viram. Que, como eu falei, não vou procurar soltar spoiler, embora a história seja a mesma, com várias diferenças e diluído, esticado em 4 horas. E outra parte que foi um tanto incômoda, que podia encurtar o filme, é o excesso de câmera lenta, câmera mais lenta, parece que para valorizar, hiperbolizar e valorizar, fazer uma plasticidade com o momento. Isso foi um tanto chato, esses vícios do Snyder. Videoclipeiros como o bigodão de Krypton se murió, sumiu. Não tem bigodão, nem beiço cortado, nem bochecha. Isso aí, Gilson. É. E, como eu posso dizer? Tem momentos violentos, como eu falei, né? Como quando o lobo da steppe vai buscar a caixa materna em Temícera, que várias amazonas morrem e voa sangue. E muitas morrem também num templo. Já o Aquaman é a mesma coisa. Ai, parece a propaganda de perfume ou de bebida quando ele tá caminhando no cais e aqueles islandeses estão cantarolando. É aquilo ali. E o Bruce com uma cara de prisão de ventre da decepção. Enquanto que ele vai lá tirar a camisa, joga no chão. Bebe a garrafa, atira no chão. Vândalo, exemplo do futuro rei dos sete mares. Posso dizer, o Cyborg realmente teve bastante destaque, mas é importância também na trama, mesmo que muita gente chame ele com o visual de marmita de alumínio, mas outro momento que eu achei brega foi quando o cara tá poluindo o mar. Gilson, mau exemplo. É. O cara que fala com os peixes jogando garrafa. Que bonito. E aí é o momento que o Barry tá lá fazendo uma entrevista para uma pet shop
e ele vai salvar a Iris, a futura namorada. Ah, e eles forçam um momento romântico quando ele salva ela de capotar com o próprio carro, quando tem um caminhoneiro irresponsável comendo um hamburgão que cai e ele vai pegar. E aí quase causa um acidente fatal com ela, que até uma carrocinha de cachorro quente é atropelada. E aí tem aquele momento slow, com uma musiquinha romântica, tentando que isso já como se ele fosse o Peter Maximoff lá do X-Men, que ele caminha, ele corre, mas parece estar caminhando e tudo em volta dele está em câmera lenta, quase parando, e aí ele contempla ela, ai, 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 um momento brega, e no final é só aquele momento entre os dois, e salvou ela e pronto. Vejamos que eu posso lembrar. Que eu estou fazendo também um comparativo entre essa versão do Snyder e a versão do Whedon, né? Que naquela época eu até curti o filme. Não achei ó tudo aquilo. Até um amigo meu, Seroni, Portal Entretenimento, entrou. Boa noite, meu amigo Seroni, que a gente foi ver no mesmo cinema, só que em salas diferentes. Achou bacana. Mas, como eu falei, ah, eu falei da música, né? É uma coisa que até pensei em falar, se eu já não falei aqui, é que tem momentos que uma música metida épica, tipo, com o coro, tipo, ai, 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 quando tá lá em Temicira, quase toda vez que as Amazonas aparecem, tem aquela musiquinha chata, que parece, daqui a pouco podia aparecer a Xena, sair das Arábias, tocando a musiquinha do Avenida Brasil. Fica oi, oi, oi. Opa, Black de boi. Ai, não, ninguém merece. Chatice. Umas músicas metidas a épicas e aí faz essa choradeira. Bom, falando em que até Batman, não tem, por exemplo, aquele trecho. Snyder sempre quer fazer cenas de videoclipe. Artes e lugares. É, bem por aí. Clipeiro, épico, hiperbólico, tenta ser simbólico, mas às vezes consegue ser cafona. Gilson disse, teve até vovô Bondade. Quem se garante na mão grande? Hipólita ou vovô Bondade? Não sei, porque ela não foi pra Temicira. Jefferson Nunes, boa noite. Que legal, o pessoal chegando. Vovó Bondade que até não tava gordaça nessa versão do Snyder. O Darkseid também aparece, falando com o Lobo da Steppe, que tem uma motivação mais construída, né? Até por questões de orgulho. O Darkseid mesmo parecendo outro personagem de game, ficou legal. Bom, deixa eu ver. Uhum. Claro, tem lá a origem do Cyborg, né? Com um acidente que perde a mãe dele, que acabou sendo nessa adaptação o motivo pelo qual o Silas Stone reconstrói ele usando a caixa materna, com mais detalhes, e os dois ficam de mal um com o outro. E o Silas trabalha para o laboratório, para o Star Labs, onde tem a caixa materna em posse dos homens. Mas para vocês verem, o Lobo da Steppe e os Parademônios vão Darkseid ou Tan, os artes lugares perguntando: quem você acha que é o vilão mais poderoso? Depende do roteirista, porque, como já foi falado, o Jim Starlin criou o Thanos depois, né, lá em 71, se não me engano, inspirado no Darkseid, que foi criação do Jack Kirby junto com os Novos Deuses. Uhum. Depende. Porque eu nem cheguei a ler aquele especial que o John Byrne escreveu e desenhou entre os dois. É relativo. E aí. Hum,
A história vai passando, como o lobo consegue a caixa materna de Atlantis, consegue a caixa materna de Themyscira antes disso. Tem até a cena do professor Vulco conversando com o Aquaman. Jorginho, boa noite! É, essa câmera deu uma caída aqui. Só pra atrapalhar um pouquinho. Oi, buenas, pra ti também. Parece um cabeção. Ai, Cacilda. Tem que ter problema técnico aqui. E aí o Aquaman também é meio orgulhoso e fica naquelas de que não quer se meter nos assuntos do... Ai, Jorge. Eu sei que aquela participação lá no Psycho Killer foi muito engraçada, foi muito divertida mesmo, aquela noite. Contigo e com o Daniel Filósofo. Mas voltando. Eu digo que alguns efeitos, tipo na primeira batalha do Lobo das Amazonas, ficou meio artificial. Mas depois, um que outro efeito ficou bom. Mas as corridas do Flash lá, com aquelas centelhas que ele solta e volta, e aquelas corridinhas em câmera lenta, de novo. Maçante. Jefferson, o Darkseid é o meu vilão favorito da DC. O vilão que bota a banca e tem moral contra a Liga da Justiça. E enfrentou o Superman até nas animações. Bem assim. Aham. É páreo duro. É. É difícil. Principalmente se ele tiver os raios ômega. Aí é trapaça. Bom. Ai, ai. E além de ser um pouco mais violento e sangrento, claro, né? Não é splatter, não é sangue espirrando pelas paredes e tal. Tem os pontuais nas batalhas. A parte em que a Diana conta pro Bruce sobre a batalha ancestral lá, quando tinha as caixas maternas dos heróis das antigas, incluindo, se não tiver câmera lenta, não é Snyder, é Artes Lugares, tá? Tudo bem. Que ela conta pro Bruce sobre aquela batalha épica, que até tinha um lanterna verde, só que era um macaco. Aquela parte ficou bem bacana, digna de 300, que tinha lá os exércitos subaquáticos de Atlantis, o exército de Themyscira, Zeus e aí enfrentando Darkseid, que naquela época não tinha os raios ômega e enfrentava só no braço. E tem que ter um troço meio Hulk, meio bater machado ou clava no chão que libera uma onda de choque, que nem aqueles braceletes da Mulher Maravilha que volta e meia ela batia para fazer onda de choque que para mostrar que não serve só para como escudo para balas. Aquela parte da batalha ficou legal. E aí e a caixa materna que tava lá no Star Labs, que vai parar nas mãos do Cyborg, onde ele resolve botar no próprio túmulo. E como é que os parademônios não acharam essa caixa? Mas é. Mas. Ai, meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Mas aí. Suspensão de descrença? Eu acho que não. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Tem que segurar um pouquinho aqui. Ai, ai, ai. Bom, como eu disse, eu assisti aos poucos para poder aproveitar e não dormir nem no meio, para eu achar tão maçante como seria se tivesse ido no cinema, porque na certa teria um momento de pausa, claro. E no geral assim, eu achei bacana, só que não é tudo isso. Não é não. Tem também o Batmóvel, né? Que pelo menos não é um Tumblr. Não é um troço gigantesco, pesadão. Tem lá
Ah, até a caixa materna, essa dos homens, é usada para ressuscitar o Superman, como era de se esperar. Que ele volta amnésico e revoltado naquele momento. Que até. Esqueci de comentar aqui. Daquelas piadocas, uma das poucas que não eram da versão do Whedon, que aqui constava, era quando o Bruce foi chamar o Barry para convidar e ele topa rapidão assim. E aí é aquele momento que até tinha no trailer da outra versão que ele perguntava pro Bruce: Tá, e qual é o seu superpoder? E ele vira dizendo: Eu sou rico. É, um momento Tony Stark. E o Coringa ficou legal dessa vez? Já vou falar. Vou te dizer que Isabel Leal, boa noite. Olha, o Coringa, eu já não tava gostando, que até eu comparei aqui, de MC Coringa do funk da zona, ele virou o Marilyn Manson do Sanatório Infernal. E que ficava falando, o Jared Leto improvisou nas falas. Oh, será que vai ser tipo o nível Rutger Hauer no Blade Runner? Não! Porque eu detesto essa versão do Coringa, não interessa. E até aquela risinho forçado de é, 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 é. Não e não. Com aqueles dentes sujos ou metalizados, não mesmo. Não gostei. E esse trecho lá, que é tipo, de novo o visual do Batman do Pesadelo, em missão no deserto ou em ruínas, eu achei completamente desnecessário e só vai lá pra frente. Pro contexto que era para servir, e segundo diz a Warner, não topa fazer mais Liga da Justiça 2 e 3 estilo Snyder verso, acho difícil. E esse trecho dele fica fora do contexto, eu achei. Engraçado não ter aparecido aqui nenhum amigo meu que é Batmaníaco para poder falar que assistiu ao filme 2 ou 3 vezes, independente se viu numa tacada só ou se viu aos pedaços, como muita gente fez. É, no geral, por aí. A parte engraçada também, como tinha na versão anterior, quando o Super confrontou a Liga, foi aquela parte lá, de novo, que ele olha, consegue enxergar o Flash chegando e ele faz que o Super olha assim, de canto, e o Flash, a cara de espanto disse, tipo, ele me viu e agora? Que até no mesmo confronto tem uma parte engraçada que ele e o Aquaman se trombam, e aí no chão, o Aquaman faz, aponta o dedo na cara dele assim, e ele fala, foi mal. Mas é tão fácil descobrir que a identidade dele é o Clark, por causa que o Batman e a Lois chegam lá dizendo, Clark, não faça isso, Clark, para com isso. E na frente do policial, aqui a Lois serviu o copão de café. E esse ator aí, que fez o policial na viatura, é o mesmo ator que fez o Jimmy Olsen nos 4 filmes lá com o Christopher Reeve, que é o Mark McClure. É ele mesmo. E aí, pô, fala o nome do cara até perto dos pedestres lá. Como é que não vão descobrir? Uhum, vacilo. Ah, e uniforme negro? Tem. Aham, tem mesmo. A missão lá, a base do Lobo da Steppe na Rússia, tem também. Que é tipo uma fortaleza, uma cúpula, onde ele usou toda a radiação daquela área, tipo Chernobyl, para canalizar e transformar a fortaleza para poderem usar a energia das caixas maternas. Uhum.
Deixa eu ver. Uma coisa que revendo e fica meio sem sentido é que se a Mulher Maravilha foi tão rápida no início, por que em Queda Livre ela não acelerou para pegar a própria espada que resolveram que o Flash ia ajudar com um dedinho a alcançar a espada dela no primeiro confronto deles com o Lobo da Steppe. Hã? Que até tomava flechada e aqueles espinhos protegiam ele. Mas. Pois é. Deixa eu ver aqui. Para um filme que durou tanto tempo assim, pelo menos. Não sei se essa live vai ser curta ou não. Independente de. Mas alguém já viu? Gostou de alguma coisa? Detestou? Alguém? Não, 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 não. É. E alguns trechos de outras trilhas, tipo a trilha do Homem de Aço, a trilha da Mulher Maravilha, eram aproveitadas no meio ah, da história. Mas quase toda vez que mostrava as Amazonas tinha aquele cantoria de. Ah, e tem palavrões também. Duas falas desbocadas, por exemplo, saídas da boca do Cyborg. Como quando ele vai encontrar com a Mulher Maravilha, só que nessa versão a diferença é que eles se encontram numa rua à noite. Que ele quer, mas quando ela fala que o mundo precisa do seu dom, tal, já que ele tem o poder até de ser o hacker da equipe, de navegar nas internets, ele diz que o mundo, sabe? Quer que o mundo se exploda. Bote naquele lugar, no canal. O canal, onde não pega sol. Canal fecal. Para não dizer outra coisa. E mais adiante, ele fala, por causa que uma coisa que ficou um tanto gratuita foi o destino do Silas, como uma espécie de redenção para ele, um sacrifício que. Ficou meio assim. Artes e lugares. Esse filme era necessário ou deveriam ter gasto dinheiro em outro? Que filme você gostaria de ver que ainda não foi feito? Bom, que outro filme? Lembrei, como outros, acho que em podcast se falaram, se teve, fala Lobo da Steppe, Darkseid, poderiam ter feito um filme dos Novos Deuses. E seria uma bela tapa na cara que pra Marvel, que agora tá enrolando com os Eternos e com aquele visual bem chechelento, estilo que lembra aquele seriado dos Inumanos. Eles poderiam ter feito isso, uma escala mais cósmica. Mas será que eles vão fazer pro HBO Max, para algum streaming? Já que eles também têm, né? Essas redes assim concorrendo com o Disney Plus, Netflix e coisa e tal, né? Isso, Novos Deuses, seria bem legal. Mas, como andaram dizendo que eles querem lançar o seriado da Tropa dos Lanternas, né? Quem sabe? Mas não é sempre que eles atendem pedidos, como muita gente comemorou, que finalmente os fãs tiveram voz escutada pelo estúdio da Warner para poder finalmente realizarem o corte do Snyder. Isso me lembra o que aconteceu com o filme do Sonic, que nos primeiros trailers ele tinha aquela cara de rato, raposa, meio feiosa, e aí muita gente xingou as ganhas e aí refizeram. Os técnicos de efeitos refizeram o design do personagem e aí melhorou. Então, em vista que também saiu aquele filme da Mulher Maravilha, 1974, que eu já falei lá no canal, né? No Graphic Cine. A série Graphic Cine no meu canal, ANDF Studio. Que eu achei aquele filme não terrível, mas também não achei grande coisa. Né? Pois é. Mas é como já é comprovado que a DC com alguns não sai grandes coisas. Mesmo com personagens de alto escalão, né? O Batman e Superman, sempre, sempre.
É, e por aí vai. Hum, Sobre o orçamento, pelo que eu vi, esse Snyder Cut custou 70 milhões, contra os mais de 200 e 300 que a versão do Snyder consumiu com as refilmagens e com as campanhas de marketing. Deixa eu ver, artes lugares. O Sonic tinha ficado com as perninhas muito estranhas mesmo no primeiro trailer. Deram uma boa melhorada. Ele tava mais alto. Tava com perna. Tava um gambito. Com aquela cara esquisita também. É. Ué, nem meu amigo Batboy apareceu aqui. Poxa, logo ele que disse que a gente ia trocar figurinhas depois que ele visse. E aí, Jorginho, Gilson, vocês já viram? Alguém aí? Não? Vejamos aqui, contando o tempo. Pelo meu relógio já faz meia hora. Da outra vez foram uns 33 minutos. E como eu falei, quem perder aqui só vai poder assistir no IGTV, no Insta e no canal ANDF Studio. Então, meio soando repetitivo, eu achei esse filme, hum, no geral, assim, não achei. Tirando essas coisas que me irritaram, no geral, assim, foi bom. Mas não foi tudo aquilo. As piadinhas funcionaram no seu devido lugar. Aquele tom soturno, o super, tava simpático, mesmo às vezes o Cable fazendo aquela cara de prisão de ventre, de. Mas o momento de reencontro lá, como ele teve lá com a Lois e com a Marta, ficaram legais. Oh. E como falaram, esse filme foi dedicado à filha do Snyder, a Autumn, que, como todo mundo já sabe, ela teve depressão e se suicidou na época que ele estava filmando, lá em 2017, parece. E até o Snyder sair fora e o Joss Whedon assumir. Bom, mais alguém aí? Quer comentar? Posso esticar um pouquinho até uns 30 e poucos minutos, ou uns 40. Tava esperando que alguém aparecesse. Poxa, um filme tão aguardado, com uma audiência tão baixa. Ou é impressão minha? Pois é. Uma coisa boa que esse filme me inspirou foi reassistir a episódios das animações anteriores, tipo do Superman, da Liga da Justiça, até Sem Limites, que o próprio Bruce Timm produziu. Esses valem a pena, mesmo que tendo cada um 20 minutos. E não que nem o Justice League Action, que tem só 15 minutinhos e, embora eu tenha gostado de um episódio ou outro, eu não gostei muito de certos designs, como o do Superman e do Shazam, que pareciam uns bonequinhos. Pois bem. Não, 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 não. Vejamos. Bom, mais alguma pergunta? Alguma coisa que não gostou? Senão eu já vou encerrar daqui a pouquinho. Vejamos aqui, que eu já preparei o meu cronômetro, digo, o relógio aqui, né? Para não perder a hora, já que meu relógio de pulso parou. Pois bem. E agora? O que eu andei vendo é que o pessoal querendo fazer campanha do hashtag realizem o Ayer Cut do Esquadrão Suicida. Aí eu penso, não, não, não. Fora o boato que eles querem lançar a versão monocromática da Liga do Snyder, com mais cenas extras, incluindo mais papo com o Coringa. Não, não. O Coringa boca borrada, cabeludo. Não, 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 não. Sai fora. Prefiro ver então as animações feitas para vídeo, streaming, Blu-ray, ou como eles chamam de BD Disc, né? BD. Que até
Eu ainda não assisti o Batman, A Alma do Dragão e nem o anterior que encerrou aquela leva dos 952, tipo, que foi o Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Apocalipse, que aquele lá foi violento. Mas o Batman também falou um palavrão nesse filme. Pois é, não podia deixar ele sem essa. Uhum. Mas as cenas de luta em geral ficaram boas. Tirando os excessos, de volta e meia ter mais câmera lenta e como. Pois é. Acho que era isso. Não tenho mais nada para dizer. O que eu pensei em falar já falei. Também tem uma pontinha lá do Caçador de Marte. Que numa foto inicial eu achei esquisito, mas depois. Costuma. Bom. Bom, se ninguém mais está interagindo, eu vou começar a fazer o jabá aqui. Quando alguém for reassistir lá, deixem uma curtida e um comentário lá no ANDF Studio, no YouTube, claro. Visitem meu blog visãondf.blogspot.com, além do blog Coletive Artes, onde eu escrevo a cada 15 dias a coluna musical Rota Sonora. Também tem o meu Instagram, claro, onde eu transmiti a live. Alguém aí tem uma sugestão para a próxima live que eu possa fazer semana que vem, um outro dia qualquer? Alguém? Eu tô fazendo. Até parece que vão mandar áudio. Ai, deixa eu ver. O que faltou? Lá no Facebook é Anderson NDF, sendo que o NDF são minúsculos. Tá faltando alguma coisa? Alguma coisa? Acho que não. E como desculpa. Séries da CW. Tiago Mauro Zento. Boa noite. Séries do CW, praticamente eu acho que eu só vi cenas e vi fotos, não assisti a nenhum deles. E acho que diga assim, eu não sou anti-DC. Porque eu assisti mais as séries da Marvel e Netflix. E agora estou assistindo esses do Disney Plus que a Marvel está fazendo. Tipo, WandaVision. E agora eu vou assistir o primeiro episódio do Falcão e Soldado Invernal. Bom, vou aproveitar então. Eu acho que vou encerrando por aqui. E como ainda é época de pandemia, independente do estado, cidade onde estiver, continuem usando máscara, se precavendo, mesmo nessa época chegando a Páscoa, que percebe que muitas lojas vão encher de gente e vai ter muitos daqueles irresponsáveis fazendo festa, fazendo churrascada. Usem álcool gel, lavem bem as mãos, não fiquem de ajuntamento, usem máscara, porque eu tô até chateado, triste, o Face tá virado num obituário. Todo dia alguém perdeu um parente, um vizinho, um ex-colega. Isso é muito triste. Então era isso. Nesse tom meio melancólico, meio sombrio. Tudo bem. Forte abraço virtual a quem veio assistir e comentar. E até mais.